Meu nome é Osias, né? Sou casado, tenho 53 anos, sou pai de 3 filhos, Matheus com 27 anos, a Monique com 23, a Mariane com 17 anos. Sou casado com a Wagner Maria da Silva Oliveira. A Wagner é professora, advogada e foi conselheira tutelar também, por 2 mandatos como conselheira tutelar. Nasci em Caiabu, uma cidade próxima de Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Aos 2 anos de idade, meus pais mudaram-se para o Paraná. Até a idade de 16 anos, nós moramos sempre na área rural. Então, dos 8 aos 16 anos, eu sempre ajudei meu pai na roça. Fiz todas as atividades da roça, né? No Paraná mesmo, eu fiz a escola primária, né? Primeira a 4ª série. E aí depois fiquei fora da escola por 8 anos, né? Voltando a estudar depois que mudamos para Ibitinga. Terminando a escola primária, né? Os meus pais não tinham condição financeira e também não tinha transporte público, por isso eu fiquei 8 anos fora da escola. Aí, aos 16 anos, nós mudamos para Ibitinga, né? Inicialmente a gente mudou-se numa propriedade rural também, né? Aqui no sítio do Sr. João Quinelato. Aprendi a bordar com a vizinha, né? E eu e minha irmã, né? E por um ano eu morando no sítio já bordava. Depois nós mudamos para a cidade, eu continuei no bordado, né? Por mais de 10 anos, trabalhei em diversas empresas, né? Bordado Silva, Bordado Chamego, Ladona Confecções, né? Gina Bordados. E depois, atuando enquanto trabalhador do bordado, eu fui convidado para participar de o nascimento de uma associação aqui em Ibitinga, que era uma associação em defesa dos trabalhadores, né? O pessoal começou a se organizar e fundou essa associação, que depois veio transformar em sindicato, né? Na época era assim, primeiro era uma associação e depois aí transformava em sindicato. Quando passou de associação para sindicato, eu fui convidado para participar da diretoria, né? Então, desde a primeira diretoria do sindicato formado, então, eu fiz parte por 16 anos, 18 anos na verdade, eu fiz parte do sindicato. E ali, enquanto dirigente sindical, os sindicatos fazem as suas negociações coletivas todo ano, né? Nas datas bases, no período em que o sindicato apresenta suas reivindicações para os empresários, né? Então, no momento desses dissídios, se reúnem os 2 sindicatos, né, os diretores dos 2 sindicatos, e vão discutir, né, as pautas de reivindicação dos trabalhadores, né, onde você apresenta tudo aquilo que são os anseios da categoria. E nessas mesmas negociações, você recebe toda a argumentação, a defesa dos empresários com relação à questão da realidade deles. Então, essas negociações me ajudou muito a ter hoje um conhecimento da realidade local, seja do lado dos trabalhadores, seja do lado dos empresários, por conta dessas negociações coletivas, né? Eu iniciei minha vida pública em 1996, fui filiado, né? A primeira filiação minha foi no partido que eu estou hoje, né, o PDT. Fui eleito vereador e exerci o mandato de 97 a 2000. Então, nesse inteirinho eu fui fazer a faculdade. E aí voltei a ser candidato novamente em 2004, né? Aí já cursando a faculdade, mesmo antes de concluí-la, eu fui reeleito vereador novamente e exerci mandato de 2005 a 2008. Final de 2008, né, eu concorri à eleição novamente, mas aí eu não fui eleito, né? Sempre minha votação ela aumentou, mas a política tem essa questão dos coeficientes partidários. Mas fui convidado para ser secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Ibitinga. Então eu exerci esse cargo de 2009 a 2012 como secretário de Recursos Humanos. E concorri às eleições para a OAB agora em 2019. Tivemos 2 chapas, né, concorrendo à eleição da OAB. A nossa chapa foi eleita, né, para o mandato de 2019 a 2021. Né? Então, nesse momento, eu sou advogado, presidente da OAB licenciado para concorrer às eleições. Quando num dos meus mandatos, né, eu criei o GPP, que é o Gabinete Popular Participativo, que é nada mais que uma tenda, né? Eu comprei uma tenda, uma barraca,
E com essa barraca eu ia nos bairros, né, nos finais de semana. Com um carro de som eu informava a população de que eu estaria ali para ouvi-las, né, receber as reivindicações do bairro. Então eu montava ali uma tenda com uma mesa, uma cadeira e ali ficava ouvindo a população. Essa foi uma experiência que eu fiz em diversos bairros da cidade, né? Vila Maria, Paulo de Biase, Rafaela, Natália, enfim, Vila Isolina, tudo isso foi com recursos próprios. Depois desse gabinete itinerante, eu montei o gabinete fixo, porque os vereadores não têm seus próprios gabinetes. Então eu montei ali na Doutor Teixeira, né? Aluguei uma sala, né? Então eu fiz o gabinete popular participativo e ali tinha uma funcionária, toda a estrutura do gabinete para atender a população e tudo isso mantido com recursos próprios do meu próprio salário de vereador. Então, enquanto vereador, eu sempre fui um vereador atuante, né? Então, nas sessões da Câmara tem um momento, né, que você utiliza da tribuna livre, além de todas aquelas reivindicações e projetos que você apresenta, tem o momento da tribuna livre, que é aquele momento que você vai fazer, apresentar a reivindicação, discutir os problemas da população, né, de mais diversos temas. Então, assim, foram raras as vezes que eu não usei a tribuna, eu sempre usava a tribuna em defesa, né, da população. E a Câmara ela tem diversas funções, entre elas a função fiscalizadora. E exercendo essa função fiscalizadora, por diversas vezes foram montadas comissões especiais de inquérito, né, com o intuito de apurar supostas irregularidades na prefeitura. E dessas comissões eu fui presidente de pelo menos 2 delas. Então eu fui presidente de 2 comissões especiais de inquérito e também fui presidente da comissão de orçamento e da comissão de Constituição, Justiça e Redação, que são as comissões, todas são importantes, mas essas são as que a maioria dos processos passam obrigatoriamente por essas comissões. Eu fui presidente dessas 2 comissões, da Comissão de Orçamento e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Além de ser presidente também de algumas comissões de assuntos relevantes, né? Assuntos inerentes de interesse da população, de problemas no bairro, enfim, qualquer problema que seja relevante, né? A Câmara pode formar comissões e eu fui também presidente de algumas dessas comissões. Durante toda a minha vida aqui em Ibitinga, desde quando eu trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores do Bordado, né? Todos os anos tem um momento que faz o dissídio coletivo, né? Aquele momento que você faz as negociações coletivas, né? Eu pude ali, né, conhecer os 2 lados, tanto a realidade dos trabalhadores como a realidade empresarial, de maneira que hoje eu conheço os problemas da cidade, né, tanto de trabalhador quanto de empregador, mas também nesses 3 mandatos que eu exerci enquanto vereador, né, eu adquiri uma experiência muito grande, porque sempre atuando, buscando informação sobre as necessidades da cidade, né, estudando o orçamento do município, né, e depois como secretário de Recursos Humanos, 4 anos trabalhando dentro da prefeitura, tudo isso foi me dando conhecimento, embasamento, né, e condições para que hoje eu pudesse estar pleiteando o cargo de prefeito. Daqui a 4 anos eu desejo que a cidade esteja desenvolvida, né, que Ibitinga tenha atingido aquele potencial que ela tem, que é de ser uma verdadeira estância turística, onde ela seja uma cidade que seja uma referência regional, tanto no desenvolvimento turístico, que aí o desenvolvimento turístico envolve o turismo comercial, ambiental, rural, náutico. Nós temos um potencial muito grande, muito grande. E eu espero que a cidade esteja organizada e ela se torne uma referência regional, que ela ocupe um lugar que ela verdadeiramente merece e tem condições para isso. E agora em 2020 eu estou me colocando à disposição da população, né, juntamente com a Núcia do RH, porque me sinto preparado depois de todos esses anos, né, de vereador, de dirigente sindical, como advogado, enfim, me sinto preparado para exercer o cargo de prefeito.